Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Juliana. Obrigado, Zete. Tem um grande jurista que fala assim: quem sabe direito, quem só sabe direito, não sabe direito. Né? Então, anotou, né? Quem só sabe direito, não sabe direito. Tem um trocadilho aí interessante, né? Então, direito é uma ciência humana. Então, a gente tem que conhecer todos os lados, né? Todas as nuances aí da vida humana. Então, eu tive o prazer aí de receber essa oportunidade de falar sobre esse tema, que para mim é muito interessante, que é um tema novo, né? Tema que, pela nova sistemática processual, vou tentar não usar muito o dialeto aí jurídico, né? Mas vou tentar. Então, pelo novo sistema de direito de processo no Brasil, isso foi introduzido a partir de 2016, na prática. O Código de Processo Civil vigente é uma lei de 2015, vai ter daqui a pouco uma linha do tempo, mas antes, preciso passar uma outra tela aí que fala sobre mim, né? Então, vamos lá, advogado inscrito, desde setembro de 2001, eu atuo em alguns ramos do direito, né? Basicamente, direito trabalhista, direito civil, área criminal eu não faço, fiz o exame da ordem tributária, né? Seu Roberto vai fazer o quê no exame da ordem? Eu já fiz. Eu já fiz? Fez trabalhista? Só estou enrolando para dar entrada na papelada. Ah, é? Parabéns. Parabéns. E, então, aí eu estou arredondando aí um pouco mais de 20 anos, desde a época da graduação, e ao longo dessa trajetória eu vi um pouco, né, o que aconteceu com o direito. Eu me graduei com o código antigo, esse código de 73, não com o código atual de 2015. Eu vou abrir para vocês a linha do tempo, que aí fica mais fácil para a gente entender essa evolução do direito, tá? Então, antes desse código novo, a gente tinha o código de 73, código de processo civil antigo, e esse código ele acabou sendo revogado, né? Como eu disse, a partir do código de 2015, e aconteceram várias mudanças no direito com o objetivo de fazer com que o processo judicial se tornasse mais útil de uma forma geral, né? Para que as pessoas que ingressassem no judiciário tivessem uma resposta, né? Então, a Constituição de 88 ela garante o livre acesso ao judiciário, e aí o que acontece? Com a Constituição, muitas pessoas passaram a juizar ações. Isso aí deu uma liberdade grande para a maioria das pessoas que não tinha essa condição antigamente. E o que aconteceu? Com a resolução 125 do CNJ, aconteceu uma mudança importante, que foi a introdução da cultura da paz, né? Antes da cultura da paz, entretanto, é importante a gente assinalar que, mesmo ao longo do Código de 73, aconteceram algumas reformas no Código, exatamente para tentar dar essa efetividade ao processo judicial. Então, mudanças como, por exemplo, assim, o processo ele ficou sincrético, ele ficou um processo só, a parte cognitiva e a parte de execução, ela ficou uma coisa só. Vai ter uma tela daqui a pouco que eu vou explicar melhor o que significa isso, tá? Mas foi uma mudança importante que teve na reforma do CPC antigo. Então, como eu dizia, com a resolução 125 do CNJ, e agora faço um parênteses ali, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, que tem como missão implementar políticas para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Então, basicamente é isso. O presidente do CNJ é o presidente do STF. Ele acumula essas duas atribuições, né? E aí, o que acontece? Com a introdução da Resolução 125 no Código de Processo Civil, que ela é de 2010. Então, era uma mera recomendação, né? Era uma política pública para melhorar o trâmite dentro do judiciário, mas ela foi introduzida no Código de Processo Civil. A gente vai ver daqui a pouco na próxima tela. Então, com essa introdução da cultura da paz no Código de Processo Civil, isso passou a ter um outro efeito, né? A gente pode observar, posso citar um exemplo prático, que hoje a pessoa que entra com o processo judicial e não manifesta expressamente que ela não quer que aquela demanda seja submetida ou à mediação ou à conciliação, automaticamente o processo dela
vai seguir para o mediador ou para o conciliador. Na próxima tela também eu vou explicar mais detalhadamente qual é a diferença entre esses dois institutos. Então, a cultura da paz, ela se apoia em métodos não adversariais para a solução de conflitos. E aqui é interessante a gente observar essa nomenclatura conflito, porque lá no banco da faculdade, né, seu Roberto, a gente aprende que é lead, né? E aqui a gente utiliza o termo conflito, né? Porque existe aí uma diferença, na cultura da paz há uma humanização do processo, vamos dizer assim, né? O legislador ele buscou humanizar, considerar o que está por trás daquele conflito, quais são os interesses que estão ali. Às vezes a pessoa entra com um processo judicial porque ela está magoada ou porque ela quer se vingar, ela utiliza o processo judicial, às vezes, por outras finalidades que não apenas o propósito dela que ela tem, que é a posição dela, que é o interesse central aí, né? Então, a cultura da paz, ela tem alguns, né, alguns pilares aí, né, que é a utilização dos métodos consensuais para a solução do conflito. Como eu disse na outra tela, ele foi introduzido no Código de Processo Civil, o que era apenas a Resolução 125, ela passa a integrar o Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, que é lei federal, e ele, digamos assim, ele atinge, ele afeta todos os processos, tanto os processos que já foram ajuizados, que foram iniciados antes da vigência da lei, como os processos a partir da vigência da lei, evidentemente, né? Então, a gente tem ali a redação do artigo 3º, né, que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual, e depois, no seguinte, que a conciliação deverá, veja o verbo aí, deverá ser estimulada, né? Então, também, nesse sentido aí, a gente verifica que mudou totalmente o enfoque do Código Antigo de 73, que era um código que estimulava o combate, né? E esse Código novo, não. Como eu disse um pouco atrás, se você não manifestar expressamente que você não quer que o seu caso vá para o conciliador, se você ficar silente, se você não manifestar, ele automaticamente nem vai para o juiz, né? E aí, esse último parágrafo aqui, né, da harmonização com a Constituição de 88, é aquilo que eu falei na tela anterior, né, que tem, portanto, você tem acesso ao judiciário, né, você garante o acesso ao judiciário, mas há uma proteção no sentido de que as pessoas consigam resolver as suas questões, consigam resolver os seus conflitos dentro de um prazo razoável, né, duração razoável do conflito. E aqui tem a vírgula ali, direito de obter, no prazo razoável, a solução tanto do mérito quanto da parte satisfativa. Então, o processo ele é dividido em duas partes, vamos dizer assim. Você tem uma parte cognitiva, tá? A parte de cognição, que o juiz vai dizer quem tem direito ou não, quem tem razão ou não, e depois você tem a parte satisfativa, que você vai executar, que é aquilo que está no processo se tornar real na sua vida, né? Não adianta nada você ganhar, aquele famoso ganhei, mas não levei, né? Então, não interessa. Interessa você resolver o conflito e ter aquilo que a gente chama de bem da vida e ter a solução efetivamente, né? Então, como exemplos, ferramentas de cultura da paz, a gente está destacando aqui a mediação e a conciliação, né? O que significa? Tanto a mediação quanto a conciliação são métodos autocompositivos de solução de conflito, né? Então, vem essa palavra autocompositivo, né? Tá ali, ó, autocompositivo. O que vem a ser a autocomposição? É um meio pelo qual as partes, e aqui na mediação e na conciliação, a gente também faz uma pequena substituição da nomenclatura de partes para pessoas, exatamente para dar essa ideia da humanização que eu mencionei recentemente, né? Então, as partes empoderadas assumem o protagonismo na tomada de decisões, né? Eu acho isso fabuloso, né? Porque você não está terceirizando a decisão para o juiz, né? Você não está terceirizando a decisão até para o seu advogado, né? Você assume o protagonismo mesmo, né? E aí tem os pilares da mediação e da conciliação.
né? Então, tem a imparcialidade do mediador e do conciliador. Daqui a pouco eu vou falar também da figura do mediador e do conciliador, a isonomia entre as partes, a oralidade, né? A informalidade, né? Então, para tentar dar um exemplo aqui mais prático para vocês, numa sessão de conciliação ou de mediação, você não tem a petição, o teu advogado não peticiona, você fala direto para o mediador ou para o conciliador, né? Você tem a questão da informalidade. Você pode pedir, por exemplo, para falar em particular com o mediador ou com o conciliador. Numa audiência judicial com o juiz, isso não existe simplesmente, né? Então, quer dizer, você tem todo esse mecanismo diferente exatamente para facilitar e para que as partes se sintam de verdade empoderadas e manifestem ali tudo que elas necessitam, né? Então, tem aí a autonomia da vontade das partes, que para mim é o cerne de tudo isso, né? Você tomar para si o poder e tentar resolver a sua maneira. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, é interessante exatamente isso daí. A busca do consenso, né? A busca do consenso. O que a gente pode falar? Você vai para a mediação, para a conciliação, com aquela ideia de querer uma sentença, de querer provar que você tem razão, você não está indo buscar o consenso, você quer uma sentença de mérito. Então, aí, né, nesse caso, aí eu recomendo que você vá pela via judicial e sofra aí um processo enorme que demora anos, né, que você pode ter uma decisão que não te favoreça, é uma caixinha de surpresa no judiciário, né? A gente vê exemplos aí bastante, né? Então, a próxima tela. Aqui a gente tem exatamente um panorama que mais ou menos resume isso que eu falei e dá para a gente visualizar aí, né, a diferença, né, da cultura da paz para a cultura da sentença, né? Então está ali o empoderamento das partes, que eu já falei. Na cultura da sentença a parte não fala, né? A parte entra muda e sai calada da audiência, não pode abrir o bico, né? E o advogado fala, o juiz na audiência ou fala por petição quando ele tiver prazo para cumprir, né? A decisão é construída pelas partes, de novo, né, que casa com essa ideia do empoderamento, né? E do outro lado, o juiz é o senhor da ação, né? Então, o processo ele vai decidir, ele fala a hora que ele quiser, o advogado tem prazo, né? Mas o juiz, ele deixa o processo, né, mesmo o processo eletrônico, às vezes demora muito para o juiz despachar uma petição, né? E aí você tem uma outra dinâmica quando você está na conciliação ou na mediação. Você tem essa relação ganha-ganha, né? Ganha todo mundo, porque você entrou para solucionar o problema, né? E você efetivamente vai ganhar tempo, vai ganhar menos estresse, que eu acho que é fundamental, né? Você pode manter um relacionamento com aquela pessoa, né? Não necessariamente relacionado na resolução, também já falamos disso, né? Que você resolve num outro ritmo, né? Comunicação informal, também já dei exemplo agora há pouco, e a flexibilidade, né? Na mediação extrajudicial, por exemplo, que eu também já vou falar, você pode fazer uma sessão, uma reunião, né? Não é audiência com o juiz, no sábado, por exemplo, né? No judiciário você jamais teria essa possibilidade. Você pode fazer como a gente vai fazer pela plataforma, né? Você pode fazer online, você pode fazer diversas maneiras. Então você tem essa flexibilidade. No judiciário você não tem nada disso, né? Você está ali engessado, você depende da morosidade, né, da morosidade do judiciário. E nesse mundo hoje dinâmico de WhatsApp, de internet, não pode ficar ali esperando, né? Tem um assunto, tem uma demanda ali, uma certa urgência, né? Então agora a gente vai falar do mediador. Quem é o mediador, né? Aí leia-se mediador / conciliador, tá? O mediador, ele é um terceiro imparcial, eleito ou aceito pelas partes. Tá? Por que eleito ou aceito? Eleito se for uma mediação institucional, ou seja, num contrato, você já estabelece, né, que qualquer divergência, qualquer controvérsia acerca do objeto do contrato vai ser endereçado para a mediação, né? Você não vai entrar com o processo judicial. Você pode fazer essa opção. Então, vai ser cláusula do contrato, ó, qualquer divergência acerca desse tema, a gente vai endereçar para a mediação. E o hipótese ad hoc, né? Você vai no fórum, você não conhece o mediador. Eu sou conciliador judicial, por exemplo, no Fórum de Embu das Artes. Eu chego lá e sou plantonista. Então, ninguém me conhece, a parte não me conhece, eu não conheço o caso, eu fico sabendo ali na hora e busco
dar opções para solucionar aquela demanda. Então, a frase aí que eu acabei de falar, o terceiro imparcial, eleito ou aceito, conforme a circunstância, né? E qual é o objetivo dele aí? O objetivo é aproximar as partes através de uma comunicação efetiva. Seja a comunicação dele para com as partes, como estimulando as partes para que elas se falem também. Então, a comunicação, assim, é tudo, é importantíssimo a comunicação, né? É um pilar também fundamental, de modo a facilitar o acordo, né, que vai ser, de novo, construído pelas partes. Então, o mediador não impõe nada, você vai fazer acordo, eu quero, não. Ele orienta, ele tenta aproximar as pessoas, faz opções, né, tenta mostrar caminhos ali que às vezes as pessoas não estão enxergando, e elas vão, empoderadas que estão, chegar à decisão que elas considerarem mais interessante, né? Aí a gente tem a diferença entre a mediação e a conciliação, né? Na mediação, depreende-se que exista um vínculo pré-existente entre as partes, tá? Na conciliação, esse vínculo pré-existente ele não é necessariamente, não é necessário que haja esse vínculo. Então, eu vou tentar dar um exemplo, talvez fique mais fácil, né? Imaginem, por exemplo, vocês compram um produto, né, pode ser pela internet ou não, né, e vocês não tinham vínculo nenhum. Você comprou um produto, chegou um defeito, ali você gerou um conflito, você vai resolver aquela questão, você não vai mais falar com a pessoa. Não havia um relacionamento prévio, tampouco haverá a continuidade do relacionamento, né? Tem outras pessoas que dão exemplo de um carro, que a pessoa bateu no carro, mas eu achei esse exemplo muito, muito batido, então eu estou usando esse exemplo do consumidor. E na mediação, diversamente, né? Então você tem casos de família, né? Uma disputa de menor, aqueles pais vão continuar tratando do filho para o resto da vida, é um vínculo que já existia e permanecerá ao longo do tempo, né? Uma questão societária também, né? Você tem o seu sócio, uma questão de condomínio, né? Você vai comprar com o teu vizinho, não tem jeito, entendeu? Então, a hipótese da mediação se aplica nesses casos, né? Então, de novo, aí a tela, né? O objetivo da conciliação é a solução de conflitos pontuais, como esse exemplo que eu dei de direito do consumidor. Aquele conflito ali e acabou, né? Então, a conciliação, o conciliador ele vai atuar dessa forma quando estiver diante de um conflito pontual ou de outra forma, no caso da mediação, né? Quando já tiver esse vínculo anterior ao surgimento do conflito, né? E esse vínculo poderá ou não permanecer ao longo do tempo, né? E aí é interessante essa parte da aplicabilidade. Então, eu falei tudo isso que eu disse até agora, mas é interessante a gente ver onde se aplica, né? Para que serve, em que ramos do direito eu posso utilizar a mediação, essas ferramentas da mediação e da conciliação, nas chamadas matérias de direito disponível, né? Direitos que as partes podem transigir, negociar ou dispor. Tem um grande ramo do direito que as partes podem fazer isso daí, né? Tanto na mediação quanto na conciliação. Essas duas ferramentas são aplicáveis, como eu dizia, às matérias de direito disponível, né? Tanto antes, né, de você ajuizar uma ação, aliás, é muito recomendado que você tente usar a via da conciliação ou da mediação antes de entrar com o processo judicial, a despeito de você poder usar a mediação ou a conciliação durante o processo judicial. Mas eu acho quanto melhor você evitar a demanda judicial e tentar resolver isso extrajudicialmente. E aqui são apenas exemplos, tá? Questões de direito ambiental já estão sendo tratadas mediante mediação, né? Que você está tratando com o poder público, né? Parceria público-privada também já está usando, né? O caso ali do metrô da linha amarela usou muito, entendeu? Contratos, como eu disse, você pode estabelecer a mediação no contrato, então, qualquer que seja o contrato de aluguel, de compra, falecimento, qualquer que seja o contrato, você pode colocar uma cláusula. Este contrato será submetido à mediação na hipótese de haver uma dúvida aqui, uma divergência, né? Solução societária, que eu também já dei exemplo, né? Então, é extenso o leque aí
de possibilidades, né? E aí a solução, segurança jurídica. Isso é fundamental. Não adianta eu faço um acordo e aí a pessoa vai e abre um processo para rediscutir aquilo. Isso não existe, né? Não é brincadeira. Então, isso vincula as partes, né? Você faz um acordo, você vai ter um título executivo. Então, aquilo que eu falei antes, você passar pela fase cognitiva do processo para depois você executar, você abrevia toda essa etapa. Se eventualmente a parte que fez acordo com você não cumprir, ela está vinculada. E o índice de cumprimento desses acordos é bastante alto, porque é uma decisão construída pelas partes. Então, a tendência é que as partes cumpram aquele acordo, né? E aí tem o exemplo da mediação extrajudicial, que é essa lei que regula a mediação extrajudicial, né? Eu não dei o exemplo do judicial, porque se você faz um acordo judicial, né, ainda que com o conciliador ou com o mediador, aquele acordo ele vai ser homologado pelo juiz. O juiz ele só vai, digamos assim, bater no carimbo, ele não vai mudar nada. Mas ali você está dentro do ambiente do judiciário, então você vai ter um título executivo judicial, porque foi obtida aquela conciliação no âmbito do judiciário. E aqui não, aqui você tem uma mediação extrajudicial, também vai gerar a mesma repercussão, ou seja, vai vincular as partes. Se não for cumprido, como só o Estado detém o monopólio da força, aí você vai no Estado só para executar aquele título, né, que te dá a condição de credor, né? Então, eu acho que agora chegamos ao fim. Eu agradeço de novo, né, e me coloco à disposição para questionamentos, para comentários aí, e agradeço insistentemente a atenção de todos vocês. Obrigado. Pedro. Bom, a gente, esse tema a gente meio que pediu para o Pedro fazer uma apresentação e deixar as perguntas para o final, né? Então, não sei se vocês têm algum caso, né, que de repente vocês queiram discutir, colocar, para ver a opinião do Pedro e tal. Eu, assim, realmente eu não conhecia, nunca, na verdade, precisei entrar para o processo. Posso só fazer Por favor. Ficou clara a explicação? Consegui mandar a mensagem aí? Ficou claro? A comunicação rolou? Eu nunca tive que entrar com processo nenhum, mas recentemente, e até depois que aconteceu o processo, que eu me liguei que, na verdade, o que aconteceu foi uma conciliação, vai? E aí foi interessante, porque eu até liguei para o Pedro. Eu tinha um apartamento, né, alocado, e a Luciana... Eu tinha um apartamento alocado, no final do ano, a moça falou assim, olha, eu vou sair, né, daqui um mês, eu vou sair e tal, deu um tempo de 30 dias e tal, e eu, beleza. E aí ela saiu, eu fui lá no apartamento, só que assim, quando ela entrou no apartamento, ela mudou todo o meu apartamento. Mas graças a Deus ela mudou para o melhor. Entendeu? Ela ia ficar muito tempo, assim, ela tinha acabado de se fazer o noivado e tal, e ela resolveu trocar tudo, assim, vou mudar o acabamento do armário, e fez uma móvel sob medida, e não sei o quê, e blá blá blá. Só que ela não me falou. Quer dizer, ela falou assim, eu vou fazer isso. Quando ela entrou, ela falou assim, vamos fazer um acordo, tipo, eu deixo pagar o primeiro aluguel, em troca eu arrumo a porta da geladeira, eu troco a cortina e tal. Eu falei assim, tudo bem, né? Tipo, primeiro aluguel, deixa assim. E aí ela ficou 1 ano e meio e ela fez um monte de fala no apartamento. Mas ela não tinha falado pra mim. E aí no final, assim, eu tô saindo e tal. Eu fiz algumas coisas, você não quer ficar com as coisas? E aí eu fui lá ver o que ela tinha feito. E aí eu falei assim, legal. E aí eu fiquei, putz, será que eu, né? Eu falei assim, eu fiquei na dúvida o que eu propunha para ela de valores, porque ela me apresentou um orçamento enorme. E eu falei, não vou pagar aquilo, né? Mas eu falei assim, então é o seguinte, você deixa as coisas aí, esses móveis, não sei o quê, e eu deixo o último aluguel. Ok.
né? Se não me paga o último aluguel, você fica. E o primeiro aluguel, na verdade, o primeiro aluguel, a gente fez esse acordo, estava no contrato, assim, e tal, mas o que aconteceu? Ela não arrumou as coisas que ela falou que ia arrumar. Nada. Ela investiu nas coisas que ela queria. Não sei por que ela pediu para colocar no contrato. E aí, beleza. Aí, na época, ela falou que sim, que não, e não sei o que. Só sei que deu um enrolo no meio lá, que ela saiu e eu coloquei o apartamento para alugar. E, graças a Deus, apareceu 3 propostas na primeira semana. E um deles que veio lá, foi visitar, e aí ele falou assim, olha, Juliana, mas eu quero que você tire o sofá, você tire a mesa, e não sei o quê, eu, não é, por quê? E aí, assim, o sofá tá queimado, a mesa tá apanhada do cachorro, e não sei o quê, e eu não tinha visto. Aí eu voltei lá no apartamento e tava mesmo, queimado cigarro, a mesa, várias coisas que eram minhas, não dela. Aí eu mandei uma mensagem para ela, olha, tipo, a gente fez um acordo, mas o sofá tá queimado, eu vou ter que tirar, e depois eu vou comprar de novo, como é que fica? Né? E aí a minha veio uma feira. Que eu chamo de advogado, isso o quê? Aí eu, Pedro, meu Deus, e agora, né? Eu liguei, vai ter que passar, não sei o quê. Ela falou assim, você pode ir junto e tal, né? Aí, em vez de eu levar o Pedro, né, um advogado, eu disse, não, quer saber? Eu vou ligar para a imobiliária. Porque a imobiliária que estava alocando esse segundo era a mesma que tinha alocado a primeira. Então, eu falei assim, olha, estamos nesse problema. E aí, eu falei assim, eu quero que você faça uma vistoria de saída. Porque eu não tinha feito a vistoria de saída. Eu tinha feito só, né? Eu não tinha finalizado o contrato. Só que a moça trouxe o advogado dela. Né? E aí estava eu, a moça da imobiliária, que tinha que fazer a de saída, e falou, olha, tá diferente, porque a entrada tinha, e o advogado dela. Só que o advogado dela, graças a Deus, serviu como um conciliador. Conciliador, né? Eu nunca mais vi a mulher, também não quero ver isso. Mas serviu como conciliador, porque ele ficou neutro, ele ficou na dele, ele ouviu as partes, e ele, de certa forma, conduziu ao acordo, né? Porque aí, quando chegou lá e ela peitou, ela falou assim, não, tipo... porque ela não queria pagar, né, o sofá. Ela falou assim, olha, na verdade, assim, eu quero só que você me pague um valor para trocar esse sofá, porque eu vou ter que tirar esse sofá e depois eu vou ter que colocar um outro. Né? E a mesa lá, quanto que custa para reformar a mesa. Então, aí eu propus isso para ela. E ela falou, não, porque eu não fiz isso. Ou é isso, ou tipo assim, ela falou assim, eu posso mandar remendar o negócio, tipo, pagar R$200 para colocar um negocinho lá, que fica minha nhaca, né? Eu falei, não. Aí ela sabe. Aí eu falei, então se é assim, aí o advogado falou, se é assim, então tá, então volta o contrato. Volta o contrato, você me paga o primeiro mês que você me deve, você tira todas essas coisas aí, então, que você fez. Que ela falou assim, não, eu vou tirar tudo. Então tá, tira tudo. E volta lá, e esse piso esse trabalho que você troca também tem que ser da mesma pedra. Aí ela que tava aplicando ela, mas a pedra não tem que estar, deixa eu ir. No final fizemos um acordo, mas foi uma conciliação, porque o advogado, de certa forma, ajudou a chegar no porque se não tivesse ele, e ela estava estourada, e eu também estava assim, então tá, então se quiser é para a justiça. Está no contrato, quem vai ter que pagar e arcar com os custos é o inquilino. Falei assim para ela também. E outras reformas que você fez não foram autorizadas. Eu não concordei, não sabia. Ainda disse isso a mim, me deu, ainda te deu o último aluguel. Só que para ela, na visão dela, qual que é? Pô, gastei mal grana nesse apartamento, entendeu? Eu vou deixar tudo para ela, entendeu? Só que eu falei assim, não tem culpa que você gastou isso. Né? Eu não pedi para você gastar. Tipo, não tem culpa que você está saindo depois de um ano e meio, você queria ficar mais. Né? Então, e aí eu falei assim, depois que eu conversei com o Pedro, eu fiquei pensando, nossa, que legal. E sabe como é que finalizou essa história?
A gente fez um acordo, então a gente acertou um valor. Ela me transferiu na hora o valor. E aí, assim, ó, você concorda que você não vai mais entrar, assim, tá fechado a esse acordo, vocês não podem mais mudar de ideia, o que ele falou, vocês não podem mais mudar de ideia. E aí o advogado escreveu um termo, né, que era esse acordo e tal, e foi no papel de caderno com caneta, assim. Informalidade, tá? E foi no caderno de papel de caneta. E aí, tipo assim, eu assinei, ela assinou, a arquiteta dela que estava lá assinou como testemunha dela e a mulher da imobiliária assinou como minha testemunha. E finalizou, aí o papelzinho lá ficou com a mulher da imobiliária e o advogado disse assim, ó, assina um termo aqui que você está com esse acordo. E acabou. Eu falei, legal, acabou. Cada um foi pro seu lado, mas tudo bem, graças a Deus o apartamento está alugado. Mas eu acho que isso foi uma conciliação, né? Sim. Foi, né? Foi um encontro só e resolveu. E foi só e resolveu. Né? Mas como é que funciona isso formalmente, né? Você pode contactar um advogado, enfim, que seja de confiança das partes, ou nesse processo que você explicou, ele de fato vai para o Poder Judiciário, é intermediado pelo fórum lá, por exemplo, onde você atua, lá em Boca? O que acontece é o seguinte, se a pessoa entrar com um processo judicial e não manifestar expressamente que ela não quer que vá para a conciliação, automaticamente vai para a conciliação. A primeira etapa ali do... Então ela não vai para o juiz, ela tem que falar, não quero que vá, entendeu? E a outra parte também tem que manifestar negativo. Aí não vai para a conciliação, aí vai para o juiz. Entendi. Tá? A outra opção do juiz é quando nessa conciliação não dá. Sim, se não tiver assim, aí entra no rito comum, vamos dizer assim, aí cai na vala comum, mas o processo vai se desenvolver. Seja o que Deus quiser. Aquela do juiz é que está o poder de decidir. Isso. Aí você se sujeita aos percalços aí, né? Você mencionou tempo, e esse é um tempo menor. Quanto, mais ou menos? É muito difícil falar quanto, tá? Mas, por exemplo, vê o exemplo aí da Juliana. Numa reunião, ela resolveu o problema dela. Numa sessão, que a gente não fala audiência, numa sessão de conciliação, ou talvez 2 ou 3 reuniões de mediação, você pode resolver, né? Para você ter uma ideia, um processo assim rápido, mas bem rápido, tá? Para você fazer só a parte de cognição que eu falei, sem executar, tá? 2 a 3 anos, assim, é tranquilo, assim, que demora. Fácil, entendeu? Por conta da morosidade do judiciário. Então, assim, caiu no judiciário, travou. Simples assim. Né? Para o devedor, às vezes, interessa aquele devedor que quer dar calote. Né? Para a pessoa que quer pagar, também não quer ficar no judiciário. Você fica com nome sujo, você fica com pendência. Se é uma empresa que precisa de uma certidão para participar de uma concorrência pública ou privada, ela fica lá com a pendência. Trabalhista, por exemplo. Né? Você tem o BNDT, que é uma Serasa trabalhista, que é o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Se a empresa tem demanda na Justiça do Trabalho, vai aparecer na certidão que ela tem demanda. Então, ela pode perder a linha de crédito dela no banco, por exemplo. Então, você vai tendo consequências pelo fato de você ter essa anotação, vamos dizer assim, entendeu? E se entra no judiciário, caduca ou não? Não, você tem um prazo prescricional, tá, para entrar com ação. Prescrição é a perda do direito de ação. Você tem um assunto, tá? E aí você quer demandar, você quer entrar com o processo. Se você não entrar com o processo dentro de determinado prazo prescricional, são diversos os prazos prescricionais, aí você não poderá solucionar aquela questão via judiciário. Tá? Mas, eventualmente, pela flexibilidade da mediação, né, você tem essa questão do empoderamento, às vezes a parte contrária, vamos dizer assim, a outra pessoa, ela pode, eventualmente, para melhorar o convívio, não, eu até entendo que está prescrito o direito dela, mas eu vou relevar isso daí e eu vou fazer um acordo. Pode ser,
Entendeu? Pode ser que aconteça. Não vai ter nenhum impedimento. Agora, para você ajuizar a ação fora do prazo, aí você vai ter um prejuízo. Aí tem uma outra máxima que a gente fala que o direito não socorre aos que dormem. Né? Então, aquela pessoa que não foi ao judiciário dentro do prazo devido, ela vai ter essa consequência. Entendeu? Eu só gostaria de ilustrar dois problemas que nós tivemos em relação a apartamento, o mesmo apartamento. Um apartamento a pessoa alugou e tudo, mas deu calote, tá certo? Aí, um determinado dia, ela resolveu sair. Ela saiu do apartamento, né? Saiu do apartamento e tudo, levou tudo que era dela e tudo. Só que nós entramos um processo de cobrança, só que foi impossível citar a ex-inquilina. Ou seja, esse processo não andou. Você não consegue botar a mulher em lugar nenhum, né? E aí nós morremos com prejuízo. A outra foi assim, nós entramos em pequenas causas, né? Sabe o que aconteceu em pequenas causas? Nas pequenas causas tinha um seguro, né, da Porto Seguro. Eu não sei por que cargas d'água, o Porto Seguro chegou e falou assim, não vou pagar. Não sei por quê. E não pagou o aluguel que era contratado pelo inquilino, né, que é o seguro fiança, né? Simplesmente não pagou. Será que tinha alguma mácula na pólice? Não faço ideia. Não sei se porque no dia da audiência, o advogado que estava atendendo a gente chegou atrasado 5 minutos e a juíza chamou, ele não estava, ela jogou pela causa do impedimento. Aí eu tenho que comentar. Isso é uma falha assim, gravíssima. O médico faz a operação e deixa o bisturi dentro da pessoa. Isso é inadmissível. Vai subindo lá, não, desculpa, aí eu vou estacionar o meu carro. E o que ele foi estacionar quando chegou ele? Aí é uma questão de profissionalismo da pessoa, ter um comportamento diferente, né? Aí tem que. Aí realmente, provavelmente, pelo caso que a senhora está falando, a senhora foi rebelde, né? Porque está sem a representação processual. Acho que ele não segura essa ação, né? Aí o colega falhou, né? Falhou bastante. Tem que chegar no antes. Quero ser um advogado do diabo, mas isso aí é uma hipótese porque né, não tem condição. Isso é um erro inadmissível. Você entra com uma tese jurídica e a tua tese não ganha porque a outra parte tinha um advogado que era melhor e o juiz ficou convencido de uma tese não da outra. Ok. Isso aí é uma coisa que alguém vai perder. Vocês viram ali no quadro, a relação perde e ganha, alguém vai perder. Agora, chegou atrasado ou foi intimado pela imprensa para falar sobre um documento, tem um prazo processual e não cumpre, isso aí é inadmissível. Esse é o tipo de erro que não dá. Aí realmente é uma falha, né? Por isso que eu usei esse exemplo crasso aí de um médico que opera a pessoa e deixa o bisturi. Não tem como. Um erro desse não passa, não vai. Desculpa, o doutor falou que faz plantão lá no Fórum de Burro, é isso? Isso. Elas são no judiciário, então são consideradas judiciais. Isso, são consideradas judiciais. E quando eram extrajudicial, onde eu procuro? Interessante a sua pergunta. Aí, o que é interessante? Procurar um advogado, tá, que tem esse viés da cultura da paz. Se procurar um advogado litigioso, ele não vai te levar para a cultura da paz. Ele vai querer entrar com o processo. Ele vai querer entrar com o processo, entendeu? Eu sou um advogado, evidentemente, alinhado com a cultura da paz. Através do advogado que tem essa cultura da paz, que vai promover, então, o encontro das duas partes para conversar. Isso, exatamente. Pode ser na imobiliária, pode ser num café. Sim. Ou na própria escritório. Sim. Tá. Briga de dois vizinhos, por exemplo, também seria o caso. Recomenda-se muito a mediação, né? Aí tem que ver a comunicação, como é que está entre esses vizinhos. Seguramente deve ter tido algum ruído aí na comunicação, né? Normalmente, os conflitos eles têm uma origem na comunicação, né? Então, se melhorando a comunicação, ainda mais em casos como esse, né, melhora realmente bastante. Né? O exemplo clássico é quem mora em cima e mora embaixo. A água desce, né? Então chega e fala, olha, está infiltrando água lá em casa. Está acontecendo no apartamento também, na família de baixo,
cuja origem era o meu apartamento. Nossa, com certeza que eu paguei tudo conceito, né? Tá certo? E na casa onde eu moro, o vizinho veio reclamar que estava infiltrando água. Aí eu não sabia se era a origem da minha casa ou não, mas fui investigar. Chamei um pedreiro, eu falei, ó, é daqui. Então conserta, né? Tá certo? Foi a forma. Eu atendi um dentista que estava com um problema desse, né? E aí dentista tem toda aquela questão sanitária, não pode ter umidade, né? E aí a gente também resolveu, sem ir para o judiciário, conseguimos resolver, estava bastante nervoso, inclusive. Por exemplo, que eu li desses dois que eu comentei agora, é que o vizinho não precisou entrar ou procurar alguém, né? A simples reclamação, né, já fez com que eu me movimentasse para ver se eu era ou não realmente o responsável pela infiltração de água, né? Agora, como o doutor falou, se está havendo esse conflito entre vizinhos, pode ser um problema de comunicação mesmo, né? Isso, exatamente. Como a pessoa vem falar. Isso. Faz muita diferença. Faz muita diferença. O problema é tipo assim, o problema é seu. Procure seus direitos. Pronto, ali já bateu a porta na cara, né? É como se fala, né? Claro, sem dúvida. Comunicação. Vocês vieram falar muito tranquilo? Acho que foi tudo. O cachorro que está latindo, outro dia me procuraram, o cachorro não para de latir e tal. Vai variar. Você vai começar a miar. Você fala assim, vou cozinhar o galo do vizinho, que pô, 4 da manhã. Só não convida ele para Se no contrato não tem essa cláusula referente à mediação, automaticamente vai acontecer essa mediação ou não? Fica a critério dos contratantes. Vai ter alguma cláusula, que a gente chama de cláusula de foro, que vai estabelecer qual é o local apropriado para a solução daquela controvérsia. Pode ser a mediação, mas pode ser o judiciário, por exemplo, né? Agora, ainda que esteja o judiciário, se as partes entenderem que é possível a conciliação, quanto melhor. Ninguém vai falar, não, é uma quebra de contrato a gente fazer a mediação porque nós somos obrigados a discutir no judiciário. Isso é uma estupidez, né? Se você pode solucionar de outra forma, né, quem pode mais, pode menos, entendeu? Então, não vejo problema nenhum. No meu caso, na parte do divórcio, né, que eu tive um processo... Consegui responder? Consegui? Não consegui. É interessante você falar isso. O advogado que não está ali alinhado com a cultura da paz, ele não tem interesse mesmo, né? Porque no meu processo, a advogada da outra parte falou lá, não, a gente, como parece que não tem como ter conciliação, conversa, não sei o que lá, a gente tipo, nem vai pedir. Teve alguma coisa assim dentro do processo, que ninguém me falou, ninguém veio me contar. Meu advogado, se eu soubesse tudo isso, né, eu ia falar assim, não, vamos tentar conversar, né? Eu ia perguntar para o meu advogado assim, o que eu posso exigir ali na mediação, né? E acho que é até interessante você contar, que você me falou, que durante a mediação você pode pedir uma conversa particular. Sim, acho que eu falei aqui, né? Falei. Porque assim, eu me senti não muito bem representada, sabe? Não foi bem, não. De conhecer essa parte toda. E, tipo, realmente, você não tem poder nenhum de decisão aí, né? Você espera e fala assim, você tem direito a isso aqui, vamos lá lutar. E aí você olha assim, nossa, mas eu tenho direito a tanta coisa. Acho que já vi acontecer muito isso, né? Você tem direito a tanta coisa, no fim, dá a fase da cognitiva que você falou, e na hora de receber, cadê? Não consegue cumprir. Então, pô, não adiantou eu ganhar tudo isso, me dizer que eu tenho o direito disso tudo, se no fim das contas não consegue nem cobrar. Era muito melhor ter feito uma mediação, eu ter recebido menos do que estava escrito lá, mas eu ter recebido, né? E depois, lendo o processo, eu vi que, assim, teve até um momento que aconteceu isso, mas o meu advogado não deixou. Ele me orientou a falar assim, não vamos aceitar isso. E hoje, depois de não receber, eu pensei, poxa vida, eu podia ter aceitado isso. Porque o empoderamento ali foi zero, né? Zero negativo. É isso. Claro. Tem uma amiga que ela ganhou uma viagem para um resort. Legal. Tinha um plano de metas, ela cumpriu.
ela ganhou essa viagem para o resort. Só que ela tem um bebê de 1 ano e 2 meses. E a organizadora do evento falou que ela não pode levar o bebê. O bebê é amamentado, o bebê não paga a passagem aérea, não paga a estadia, e a organizadora falou que ela não pode levar o bebê. Eu falei, Márcia, tá errado, essa mulher não fala, né? Eu acho que ela não tem filhos, não teve sobrinhos, porque não era em nada para a empresa. E a viagem é intransferível, ela não pode trocar por dinheiro, por qualquer outra coisa. E ela não pode viajar porque o bebê não pode ir. Acho que O que ela faz? Eu falei, não. Quando vai ser a viagem? Daqui 2 semanas. Então ela tem que ser rápida. Ela estava super chateada porque ela não poderia ir, porque o bebê não pode ir. Mas como? O bebê não paga a passagem. Né? A passagem aérea ele não paga. Ele não paga estadia. Eu não sei por que ela não. Eles estão falando que parece ela não uma pode. insensibilidade aí, né? Então, essa mulher não tem filho, tem sobrinhos. Né? Mas no papel da viagem, no descritivo todo, está dizendo que não pode, porque a questão dela, ela ganhou de uma agência, Ela ganhou de uma empresa. uma empresa. Existia uma meta, né? Tá, mas quem vai ser a viagem? É a CVC? É a Não, essa empresa, a empresa que deu o prêmio. Mas ela deu o prêmio da viagem, mas não é a empresa que faz a viagem, é uma outra empresa que deve fazer a viagem. É uma agência. Uma agência que vai contratar a CVC, a Nassur. Ela teria que ir nessa empresa, não na coordenadora da empresa onde ela trabalha, que ela ganhou as Não, então, essa pessoa é a Colgate que organizou essa viagem para esse resort. A organizadora da Colgate lá que falou que ela não pode estar levando o bebê. Então, essa mulher. Mas isso aí quando é empresa, trabalhei em empresa multinacional, tem um negócio que quando eles fazem esse tipo de premiação, é para o funcionário. Se a funcionária está levando o neném, ela não vai participar de várias atividades relacionadas ali, como outros funcionários. De sorte tem atividade. Todo de sorte tem atividade. Ela tem atividades programadas, pode ter certeza. Não é uma questão de curso, não é questão de nada, é uma questão de tipo de prêmio. E se abrir uma exceção... Porque a segunda viagem que ela ganha, na primeira ela levou o marido. Mas adulto é mais fácil levar. Levou o marido. A criança que é complicado, porque a mulher não tem jeito, ela vai estar sozinha. A criança, ela não tem como fazer mais nenhuma atividade lá dentro. Com o marido, por mais que ela fale, você fica aqui tomando café, eu vou ali fazer aquela atividade e já volto, tudo bem. Com a criança, ela não pode. Né? Olha, coisa de empresa, esse tipo de passagem de prêmios, você coloca entre aspas, né? Eu já ganhei ar-condicionado, já ganhei um monte de coisa de prêmios de empresa, eles têm essas finalidades. Porque se essa mulher da Colgate está no resort, é porque vai ter atividade no resort. Não é uma viagem só para ela ficar lá tomando sol na praia. Pode escrever. Mas eu acho que Mais ou não menos. modera em nada. Mais ou menos. Vale investigar, né? O que ela falou, eu acho que faz bastante sentido. Vale investigar. Às vezes, uma mediação ajuda na comunicação. Eu falei para ela, eu iria atrás, iria rápido, porque ela tem 2 semanas, né? Já tinha que dar uma passagem por dia. Sabe, ela tem 2 semanas, médico, né? Então, mas E é ela... transferível. É intransferível. Trocas. Olha, me lembra uma coisa interessante. Aqui embaixo, perto da Dona Deola ali, tem uma empresa de imóveis Delano Toreschi. Né? Quando eu mudei para a Granja, muitos anos atrás, estava inaugurando aí, eu mudei todos os armários. E eu fiz uma compra na Toreschi e ganhei uma passagem para Nova York. Nossa. Ganhei uma passagem. No dia X, ganhei a passagem para Nova York. Tinha um prazo. Aí, bom, quando eu cheguei no prazo, encontrei uma parceira para ir para Nova York comigo, eu estava querendo ir sozinha, né? A minha cunhada falou, eu vou com você, não sei o que, ela liguei, né? Disse, não tem nada. Aí, ó, então vai lá sério. Mas eles esqueceram de me cadastrar, porque a Toreschi, isso é uma franquia, né? Você tem a Master. Eles esqueceram de cadastrar a minha conta na Master. Eu falei 3 frases. Na segunda frase e meia,
nós estamos pagando a passagem para a senhora. Eu falei, tá bom. O que eu tenho com isso? Se você é incompetente, não sabe trabalhar, não fez o seu dever de casa, eu fiz a minha compra. E fez a confissão, né? Porque falou, esqueci. Eu fiz a minha compra. Você fala para mim, você que eu vou passar por nós. Você vai tirar o gosto da boca de criança? Então, assim, eles até agiram legal. Compraram passagem para mim, sim. Compraram latando do jeito que era na época, do jeito que era a passagem para todo esse que estava dando para os clientes. Eles fizeram tudo direitinho. Mas a gente precisa ficar muito atento nessas entrelinhas. Entrelinhas. Eu adoro letra grande assim, mas eu vou muito na pequenininha, eu tenho até lupa já. Cansei. Como é que funciona a conciliação pessoa física contra empresa, pessoa jurídica? Tem algum procedimento A diferente? pessoa jurídica ela vai levar um preposto. Não tem nenhum empecilho. Ela só vai ser representada por um preposto. Só isso. Né? Pessoa física com jurídica, jurídica com jurídica. Isso aí é a única coisa que vai ter que levar um preposto. Preposto é o quê? Uma pessoa. O preposto é um representante. Pode ser, eventualmente, um advogado. Se tiver poderes para transigir, o advogado pode acumular, digamos assim, essa função. Porque normalmente contra a empresa é o juiz que propõe a conciliação, né? Não necessariamente. Né? Depende da comarca. Tem comarca que não tem conciliador, que aí é o juiz que faz a conciliação. Né? Aí é um pouco relativo. Entendeu? É um pouco relativo. Mas, por exemplo, não vai existir uma mediação que está lá o dono da empresa e o funcionário dele. Pode existir. São conflitos. Depende, se a empresa tivesse só o cara lá. Pode ser uma IREG, que é uma empresa de responsabilidade limitada, pode ser bem diferente. Se não for, pode ser um sócio. O preposto não precisa nem necessariamente ser funcionário da empresa, não precisa ter conhecimento dos fatos, por exemplo. Não, o presidente tem conhecimento dos fatos. Sim, Se sim. eu perguntar, você conhece tal pessoa? Não, pô, acabou as perguntas para ele. Não, mas acontece muito isso. Você leva testemunhas e você trabalhava com essa pessoa? Não. Você conhece essa pessoa? Não. Então não tem o que testemunhar. Aí o advogado tem que instruir a testemunha e fazer esse pente, fazer esse filtro antes. Né? Eu costumo fazer isso. Vai passar vergonha. Você vai ficar sem cara. A testemunha Você tem que entrevistar a testemunha antes. Uma testemunha que não interessa, é melhor não ter É testemunha. melhor não ter testemunha, com certeza. É isso aí. Consegui esclarecer? Esclareceu. É que eu já fui como testemunha em bastante processo bancário. Tá. Porque funcionário é 7ª ou 8ª hora. Né? E teve um fato muito interessante que esse eu não participei, mas teve um funcionário que saiu do banco e pediu a 7ª ou 8ª hora. Né? Aí o banco levou um preposto ao funcionário do banco. Só que esse funcionário do banco estava insatisfeito. Então ele meteu o pau no banco. Nossa. Ganhou. Aí o advogado tinha que conversar. Esse preposto que o banco levou estava saqueiro, o banco estava passando. Então aí. Eu já fui preposto de banco, eu fiz estágio no banco, né? Eu já fui preposto, mas lógico que eu atendi a orientação que o advogado me passou. A gente tem tanta orientação, né? Treina a gente até. Nossa, eu um tiro velho. Ganhou tudo. Mandaram estagiário de preposto. Sim, mandaram de Na época eu era estagiário. Esse foi legal. Esse saiu feliz, ganhou tudo. Esse outro mandou o preposto pro cara odiar o banco. Manda, o cara não sabe quem que manda. Então, interessante. Aqui está só de dessa. Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Assim como eles têm, eles comentaram aqui no livro lá que o livro saiu e foi encontrar a mulher, o que a gente coloca no contrato, então, de inquilino? Para você conseguir encontrar uma pessoa que a dona saia. Você pode colocar mais de um endereço. Você pode colocar um endereço comercial e um endereço residencial. Né? Mas de qualquer forma, a pessoa tem que Não, ter parente. Mas se ela se mudar, você é mais ágil. Aí você tem meios para descobrir o paradeiro da pessoa. Né? Rede social, né? Aí isso aí eu acho que Você tem meios de né, Receita Federal, sem juros, você tem alguns instrumentos que você pode tentar localizar a pessoa. Dá uma certa mão de obra. Tem umas pessoas que conseguem evaporar assim que Hoje em dia talvez seja até mais difícil, porque eu tenho os
Instagram, Facebook, né? Mas na época lá, nossa, a mulher sumiu. Mas aí você já vê a má fé da pessoa que quer realmente, né, dar aquele calote. Mas mesmo que eu a encontrasse, né? Como é que você vai encontrar bens? Tem pessoas que são expertas em não ter nada. Gente, é o que você falou, né? Ganha, mas não leva. Foi condenado, mas e aí? Não tem nada, nem conta corrente, nem dinheiro na carteira ela tem. Né? Como é que ela paga? Amanhã eu te pago, o cara já dá um cafezinho. Então, tem que tomar cuidado, né? Nossa Senhora. Ia ser deixar na mão de imobiliária para gerir o aluguel também. Não é assim tão bom, não. Não são infalíveis. A minha tia tinha um apartamento e o cara saiu. Ela foi descobrir, tipo, 15 dias depois, porque o síndico ligou, o apartamento estava vazio. E assim, o cara levou a lâmpada. Levou o trilho da cortina, assim. Levou tudo. É bom fazer, né? Você tem a vistoria, mas é bom às vezes você dar uma olhada, né? Tentar saber. Gente, é uma pessoa que é capaz de levar o chuveiro, a lâmpada. Levou tudo. Aí tem um furto aí junto, né? Tem um furto aí também. Tem um furto aí, isso não é só questão civil, né? Tem um crime de furto aí. Você faz a vistoria quando você quiser, mas você tem que fazer a vistoria de crédito. Sim. Só que se o inquilino sai, como é que fica, né? Fica difícil. Até você chegar e falar, pô, eu vou entrar no que porque é meu. Na verdade, não é bem assim. Se não tiver entrega de chaves, não, é um pouco complicado. É complicado. Você pode ser acusado de invasão de domicílio. Na verdade, você pode não sair disso. Eu falei, não, eu só fui viajar. Agora estou voltando. Certo? Sem entrega de chaves formal. Você atua em que área especificamente? Olha, eu atuo na área civil, né, que é esse Código de Processo Civil, atuo trabalhista também, né? Basicamente civil e trabalhista. Que civil, dentro do civil você tem família, você tem societário, tudo que você aplica ao Código de Processo Civil, basicamente, aquelas matérias de direito disponível que eu comentei, né? Aquela presença do quebra-pau lá na separação, né? A gente tenta... Ali entra aquele exemplo que eu falei, que às vezes a pessoa entra com o processo porque ela está magoada, né? Tem outros interesses ali. A comunicação não fluiu, né? Às vezes não teve oportunidade de falar o que queria, né? Tem um outro conflito ali pessoal, interno. Antes do... A sala dele está precisando de uns cheirinhos, né? Eu acho que Então, nós estamos comentando antes de assistir sua palestra sobre a pessoa briga hoje em dia por causa do cachorrinho, né? Não tem mais filhos, então vai brigar por quê? Vou brigar por causa do cachorro. Isso é verdade, isso é verdade. Tem até veterinário que dá laudo que o cachorro está em depressão. É sério, entendeu? Aí fala, não, porque olha só o que aconteceu agora, o cachorro não morre e tal. Acontece. Sério. Mas é só para brigar, né? Esse é só um motivo, né? Essa, hoje em dia, né? Briga, né? Muita briga, né? Tudo conflito demais, né? O pessoal tem que ir para a cultura da paz mesmo, porque não tem outra. O judiciário está com a cultura da paz, mas as pessoas também têm que ir para Sim, obrigado. É isso aí. Essa é a mensagem. É isso aí. Virar essa chave. Virar essa chave. É isso aí. Não é o que dizem, uma coisa é sempre melhor do que um processo. É isso mesmo. Tem pequenas causas, o pessoal diz assim, então lá não tem pequenas causas para resolver algum conflito? O juizado, né, especial, né, que chama juizado de pequenas causas, né, você tem uma competência, né, até 40 salários mínimos, você não pode produzir algumas provas. Por exemplo, se você quiser uma perícia num processo que está no juizado especial, você não consegue essa
ativação probatória. Você precisa de um processo como ordinário, você vai ter essa possibilidade. Entendeu? São para causas menores, causas de menor complexibilidade. Entendeu? Aí você pode fazer uso do juizado especial. Mas o advogado em si, o conciliador ou o mediador, ele precisa, na verdade, assim, ele tenta fazer com que as partes cheguem a um acordo. Essa é a ideia. Sim, né? sim. Ele vai tentar melhorar a comunicação, né? E dar opções, mostrar opções, né? E normalmente acaba conseguindo. Depende da expertise dele, depende da capacidade dele. Né? Você tem que fazer o curso, você tem que ser, para ser conciliador, você tem que fazer estágio, você tem que ter um certificado, né? Você tem que continuar estudando depois, para você funcionar direito, para você ser um bom conciliador ou mediador. Mas tem curso à parte? Sim, sim. Para ser mediador, eu fiz um curso, você tem que fazer um curso numa escola credenciada pelo CNJ, né? E aí você vai ter esse curso, você vai ter o certificado, aí você tem que fazer horas de estágio, né, no fórum, e aí você vai, a partir daí, você pode se tornar um conciliador. Não é assim, eu quero ser conciliador, ok, não é assim. Né? Você tem um critério, você tem um crivo aí, né? Você pode ser conciliador? Você pode ser conciliador de uma pessoa que é de seu relacionamento, você já conhece? Legal a sua pergunta. Né? Não é interessante, né? Porque pode ter ali um conflito, né? Aí é interessante o conciliador, né? Ele tem que se posicionar, porque ele tem que ser imparcial. Então. Tem que estar, que a gente fala, ele tem que estar equidistante das partes para tentar solucionar o conflito. Né? Inclusive, a pessoa que sabe disso, ela pode falar, não quero esse conciliador, porque ele sabe de coisas, porque... Entendeu? Se ele não auto-declinar que ele é suspeito, a parte pode mencionar isso daí. Bem legal a pergunta. Aí vai ter lisura aquilo ali, né? Vai ser um negócio... Oi. Isso aí é o advoguês que você falou hoje, então você explicar pra gente. Tem uma letra, tem uma palavra que eu não entendo aqui. Então Terceira? Não. Sinérgico. Sinérgico? Não falei essa palavra. Não falei. Você falou que é próximo de sinérgico. Nada. Equidistante, eu falei agora. Isso aqui, cliente, o que significa cliente? Ciente. Silente é ficar silêncio. Por que advogado usa um juridiquês? Que a gente não consegue. Você estava falando agora, eu não estava entendendo o que você estava falando. Me ajuda. E vou dizer uma coisa para você, vou falar para todos, porque eu sempre falo para você, mudou muito essa cultura. Mudou muito. O importante é se comunicar, não é mostrar, usar o latim. Exatamente. Para que ninguém entenda. Hoje, o importante é você se comunicar. O cliente ele quer solução, ele não quer que o advogado fique... É que nesse mundo do direito tem muita vaidade, tem muita coisa. Mas tem termos próprios. Assiste uma sessão do STF. Vossa Excelência, não sei o quê. É obrigatório usar todo esse adjetivo. No ambiente, experimenta chamar um juiz de doutor. Nossa Senhora, ele fica processo. Isso suporta. Você não é o seu, sei lá, você não usa esse tipo de vocabulário. Vocabulário. De repente você chega lá, você tem que falar mesmo. É outra língua. A gente lembra o processo, mas meu Deus. É bom sentença. Não, pensa assim, quando você vai numa consulta médica, ele vai te dar uns termos que você vai ficar olhando para a cara dele com cara de paisagem. É o termo normal que o médico fala no seu dia a dia. Tipo assim, ele se comunica daquela maneira. Meu Deus, estou morrendo. Você tem certeza que você está morrendo, né? Porque tem uma gripe, né? Você está com influenza beta delta, né?
É um termo que ele usa no dia a dia dele, que é um termo específico para aquilo. Tem uma que eu tenho dificuldade de gravar, entender qual é o deferido e indeferido. Deferido é autorizado. É ok, você ganhou. Então, Indeferido dançou. Indeferido, tchau. Vai chorar na cama que é lugar quente. O sufixo in é negativo. Insuficiente, ó. Lembra de insuficiente. Mácula, que está perguntando o que é mácula. Mácula é uma mancha, um defeito, é um vício. Entendeu? O que mais? Preposto. Preposto eu já falei. O pessoal também falou. Dilação probatória. Esse é palavrão. Dilação é dilatar, é aumentar. Aumento da prova? Aumento da prova. Você tem uma possibilidade de produzir mais prova. Meios de prova. A quantidade maior de Mas essa é difícil. Essa foi boa. Essa é normal, professor, né? Então, uma pessoa que não sabe o português corretamente, ele provavelmente não vai ser um bom advogado. Espera-se que saiba dominar o português, né? O mínimo, né? Agora tem petições aí horrorosas, né? Tem petições. Aí é questão de alfabetização, aí é questão de berço, né? É por isso que não se usa um monte de latino. Não, latim tá. Eu na minha grade curricular, quando eu me formei, não sei se o senhor Roberto também, eu tive direito romano. Não, foi eliminado. Foi eliminado, né? Tá vendo? Não, é péssimo. Você não tem aplicabilidade, né? Você viu ali a aplicabilidade. Qual é a aplicabilidade do direito romano? Zero. Entendeu? Porque eu sei o que é pi. Nunca usei pi, né? Fazer pi, conta eu faço. Exatamente. No marketing eu não uso pi. 3,14 lá. você tá Censurado, né? Censurado. Para a companhia aérea, por exemplo. Desculpe. Como funciona com companhia aérea? Normalmente a gente tem informações. Por exemplo, minha mãe foi para com a minha tia, com as minhas tias lá para Argentina. Aí na volta o avião pousava a gente lá, a gente tinha que vir para São Paulo. Aí o avião, para chegar na Avenida, se atrasou, tinha uma tempestade, não sei o que, mas já atrasou lá antes de sair, porque eles atrasaram, eles não passaram lá. Aí quando chegou, ele pousou, ela tinha que tirar a mala dela e passar para o outro voo. E não dá para fazer isso, porque eles atrasaram. E só que a companhia não se responsabilizou pela mala, a outra não esperou, então e ela tinha que pegar o voo, porque ela tinha que trabalhar, então ela entrou no voo, só que a minha mãe ia ficar lá em Navegantes, a minha mãe ficou com a mala. Mas, se ela ia, eles pagaram bagagem despachada. E a mala não foi despachada. Agora, se não tivesse ninguém lá, o que eles iam? Eles iam ter que pagar outra passagem. Porque ia deixar a mala lá no meio do aeroporto, ninguém ia buscar. A companhia aérea não se responsabiliza. Aí o que acontece? É interessante a pessoa documentar tudo isso que aconteceu, né? Tem alguns aeroportos, o aeroporto de Congonhas tem um juizado especial próprio para isso, né? E aí você pode lançar essa reclamação. Tem empresas, não sei quantas são, né? Mas tem empresas que têm uma política de acordo, né? Isso é interessante para a empresa. Tem até um convênio, chama de empresa amiga da justiça. Aconteceu comigo, eu fui pro Chile e deu overbooking. Obrigada, também. E aí eu cheguei, E aí o meu amigo foi lá fazer o check-in lá, aí a mulher, não é por aí não, vai ali. Aí a gente deu a volta, estava lotado, deu a volta, fomos na fila prioritária, não tinha ninguém. Maravilha, né? Vamos só pegar a fila, né? Porque se a gente ficar sabendo lá, a gente vai fazer um escândalo, um monte de gente. Já se preveniu. Olha, ela comentou, ó, não tem assento, a gente vai preparar um outro para vocês. Legal. E ela deu R$3.000 para cada um. Olha aí. E hospedagem. E aí agora todo mundo a gente pode fazer overdose. Ficou melhor que o governo, né? Do melhor. Mesmo na questão da bagagem, se tivesse feito a conexão em bagagem especificada, assim que ela chegasse no
destino final, ter que passar na banca, reclamar da bagagem, a companhia aérea ia localizar, devolver, você pode descrever o que você tem na bagagem. Se você fica no lugar 2, 3 dias e não tinha nada, a companhia te dá R$500, alguma coisa para suas primeiras necessidades. Então, ela tenta recorrer esse prejuízo. Atrasou na saída, atrasou na conexão, para não ter mais prejuízo. A bagagem é que menos importa. Nesse quesito, mas as companhias eram diferentes. Por isso que nenhuma das duas. Ela veio pela Azul, a Azul falou assim, não, você tem que esperar aí a sua bagagem. Aí ela tinha que ir pela Gol. Aí eu não, você vai perder o voo. Não tinha conexão ali? Eu tive que fazer 2 trajetos cada um? Não era da mesma. Fazer companhia diferente. Entendeu? Aí ela deixou a bagagem lá, mas se ela não. Seria, por exemplo, a minha mãe ficou no aeroporto, né? Se a minha mãe não tivesse ficado no aeroporto, e mesmo assim não conseguiu também reaver o dinheiro da bagagem despachada, que ela não despachou, porque ele não deixava despachar. Não, mas aí tem um método, a Infraero, você pode ANAC. É meio demorado, é trabalhoso. Mas você consegue, teria que reclamar no Faz tempo. 3 meses. 3 meses. Tá no ar, tá ao vivo, tá ao vivo. Nada, eu não tive a sorte dele, eu não recebi grana nenhuma, fiquei das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite no aeroporto de Guarulhos, esperando um voo para ir para o Chile. Sempre que meu marido ia ter um jantar de negócios no Chile, eu ia trabalhar. A primeira vez ali que eu deixei o marido trabalhando, eu de férias. Nunca tinha viajado desse jeito, estava ótimo, né? Fiquei contando o tempo todo. Sábado, a ANAC não trabalha, a Polícia Federal não trabalha, ninguém trabalha. Né? Aí ele deu aquelas porcarias daqueles que ele fez, só como se você adorasse comer no bote. Mas tudo bem. Pessoa vegetariana e dá. Não precisa ser vegetariana, não como no bote de jeito nenhum, né? Mas anyway. Aí, bom, conseguimos embarcar. Quando nós chegamos lá em Santiago, as malas. Gente, pensa numa zona. Aí eu comecei a filmar. Aí eu já estava de saco cheio, já estava na lua, já meia-noite lá vai pra lá. Aí eu comecei a filmar, comecei a falar, e menino, começou a surgir gente para trabalhar, para trazer mala. Só de eu filmar assim no celular, isso é uma porcaria, não, iPhone não é uma porcaria. Só de eu filmar. Né? Aí, na volta, outro atraso, matando. Mesma viagem. Do meu lado, um gerente da TAM. Coitado desse cara. Ouviu tudo. Quando ele falou trabalho, não vou desgastar assim. Agora você vai ouvir, prepara que viagem agora. Ele me deu o e-mail dele, fiz a reclamação, entrei no site, sabe, eu sinto muito. Eu não me sinto muito, eu também, porque eu não viajo mais com vocês. Só estou com saudade do Rolinho. Né? Porque eu estou acostumado com a TAM, não tinha tapete vermelho. Né? Que era uma empresa, agora não. Acabou a TAM, acabou. Desde que ela virou Latam, esquece, só vai dar problema. Só dá problema. E você deu sorte pra caramba, cara. Eu não vi ninguém ganhar nada com a TAM. Nem sanduichinho. Aí a gente teve que assinar o termo falando que a gente não ia entrar no Sim, sim. Não, tudo bem, me dá 3 mil, não me dá. Assina 10 termos, né? Quanto você precisa assim? Por mês, você quer tocar no bar, todo mês você come, a gente Também é passar para Até o Chile, não. Se fosse. Europa. Também foi Então, Chile deu o quê? Das 3 horas? não, 1h40. 1h40. Mas a gente não olha Mas tiver de Recife. Nossa, mas Chile não sabe lá. Os caminhos, né? E ocorre com o processo quando não chega em acordo? O processo ele vai ser sentenciado, tá? O juiz ele vai ter que proferir uma sentença, ele vai ter que dar uma resposta, né? Sentença essa limitada aos pedidos, se for mais de um pedido, aos pedidos que foram formulados. Dá para aproveitar a tua pergunta para falar o seguinte: na mediação ou na conciliação, você pode colocar mais um pedido, você pode resolver outros assuntos para além daquele assunto central que foi submetido ao judiciário, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo que eu já fiz vários desses. Né? Então, por exemplo, a mãe entra com pedido de pensão alimentícia. Aí você está lá na sessão de conciliação, aí o pai fala, eu não vejo meu filho. O pedido era só pensão alimentícia.
né? Nada impede da gente fazer um acordo e incluir a regulamentação de visitas. Então, a pessoa entrou pedindo 1, saiu ganhando 2. Entendeu? Num processo judicial, o juiz não pode sentenciar, o pai não está bem do filho, vou sentenciar ele também. Não pode, essa é uma sentença, né? Anota aí, extra petita. Entendeu? Então você tem essa flexibilidade, né? No processo judicial, aquela rigidez, né? Que estava muito claro. Então, você não pode, o juiz ele só pode responder aquilo, né? Os pedidos que foram devolvidos para ele, entendeu? Eu participei de processo que teve a mediação. Então, eu trabalhava com a Juliana, no caso, botando meu carro. Aí foi conciliação. Foi conciliação. Aí não teve um juiz, ali a gente sentou num acordo já, tranquilo. Agora, se não tivesse entrado no acordo, aí no juiz... O processo ia se desenvolver, ia ter que contratar advogado, o advogado ia entrar com defesa, e aí podia estar com o processo... Aí você podia ganhar e depois o cara não sei que não tem dinheiro. Foi cancelado. Pequenas causas, ele bateu no meu carro, tinha pegado uma moto emprestada, não tinha carta, a moto não era dele, tudo errado. Passou do carro vermelho. Pulou 3 vezes assim, caiu no chão, a gente, meu Deus, morreu. Não, só quebrou o dedinho. Aí levantou e a gente, não. Aí eu fui pequenas causas, ele não me ajudou em nada, não pagou franquia, não faltei no trabalho, não podia na época. Muito. Aí fizemos um acordo, o conciliador, não, você está pedindo 4 mil reais lá de danos todos, eu estou pedindo 4.800. Daí o conciliador, vamos fechar em 4 mil? Porque não é receber nada, né? Tá ótimo, vamos lá. Daí, como você pode pagar? Emílio, como você pode pagar o Rodrigo? Não estou trabalhando, não sei o quê. Como você pode pagar? Dá uma opção, qualquer um. É 100 reais por mês. Tá bom, 40 pensando em 100. Aí ele pagou a primeira, pagou a segunda, aí a terceira ele não pagou. Aí eu voltei no Pequenas Causas, aí demora um mês lá, eles fazem uma busca, não sei, no CPF, alguma coisa dele. Aí em uma das contas ele tinha lá 2 mil, quase 3 mil reais. Não paguei essa parte. Aí bloquearam aquele dinheiro dele. Sim, eu passei o juiz. Isso. Aí depois eu fui e repassaram esse dinheiro. Aí finalizou o processo. Mas é interessante. Ele pagou tudo, uma vez. Não, bloqueou, né? Porque calcula juros, tudo, tem toda a sentença. Mas assim, eu achei bem rápido, assim, pequenas causas. Atendeu. Então, você fez acordo, aí você já eliminou essa etapa, né? Aí você só vai executar, entendeu? Você já ganha um tempo enorme aí. Metade do processo não precisa mais, né? Sim. Você já não vai mais discutir se deve, se não deve, quanto deve. Você já... Só que ainda tem dinheiro, né? Porque normalmente não tem nada. Nada. Bom, sim, bom. Para ele, bom.